Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer aqui a abertura, né? Fazendo um agradecimento a todos vocês pela presença. Nossa ideia hoje é fazer um bate-papo sobre sistemas de geração com resíduos sólidos urbanos. Esse assunto é muito amplo, né? Tem muitas variáveis, muitas informações, mas a nossa intenção aqui hoje é fazer uma passada rápida aí pelos temas mais importantes, principalmente focado na tecnologia que nós estamos utilizando aí para geração de energia elétrica com resíduos sólidos, tá? Nós devemos aqui abordar um pouquinho do que são resíduos, como são tratados aí as tecnologias disponíveis, né? Depois vamos focar na tecnologia que a WEG selecionou para a geração de energia com resíduos e devemos falar em mais ou menos 1 hora, tá? A nossa previsão é de 1 hora de duração. A gente vai responder as perguntas no final, podem fazer as perguntas ali, nós vamos responder no final. As que não puderem ser respondidas ao vivo, eu vou responder depois, por e-mail. E a apresentação deve ficar disponível para assistir no mesmo link depois, caso você tenha perdido alguma coisa. Provavelmente nós vamos disponibilizar a apresentação também para vocês, ok? Não tem problema se você perder alguma informação, depois pode olhar com calma. Deixo aqui, então, o meu agradecimento pela presença de vocês. Vamos tentar fazer um bate-papo interessante e produtivo para aproveitar esse tempinho que nós vamos passar junto. Bom, eu sou Alexandre dos Santos Fernandes, eu sou gerente do Centro de Negócio de Energia da WEG, trabalho na WEG há 19 anos e sou responsável pela área que vende turbinas, geradores para hidrelétricas, hidrogeradores, turbogeradores, parte de pacotes, né? Dentro da WEG tem outras divisões que cuidam de solar, de eólica, de subestações, mas a nossa equipe aqui é responsável por preparar as cotações para hidrelétricas e termoelétricas. E dentro das termoelétricas, temos a TGM, né, faz parte do grupo, a gente constrói daí juntos uma solução para geração com resíduos, né, com energias biomassas, enfim. Está tudo ligado à nossa mesma divisão aqui. Então, vamos começar aqui passando uma apresentaçãozinha para vocês. A WEG já tem atuado muito fortemente nas gerações com energia renovável e quase que naturalmente o resíduo entrou também nesse rol de renováveis. Ele é considerado uma biomassa, apesar de ter vários equívocos aí quanto à classificação, ela é considerada uma biomassa e, portanto, ela pode ser realmente enquadrada até na questão de tarifa como biomassa. Então, vamos falar aqui da gaseificação. A WEG selecionou a tecnologia de gaseificação, dentre as várias que tem existentes aí no mundo. Nós optamos pela gaseificação. Ao longo da apresentação, eu vou explicar um pouquinho por que nós fomos por esse caminho. Falar rapidamente da WEG, acho que quase todo mundo já conhece, já ouviu falar, mas só para atualizar um pouquinho os números, temos aí mais de 1 milhão de metros quadrados de área construída, no mesmo local, considerada a maior planta de motores de baixa tensão do mundo. A receita, o ano passado, líquida, foi de 13,3 bilhões de reais. 50% dos produtos que nós vendemos no ano passado foram lançados nos últimos 5 anos, então a questão tecnológica é muito forte, temos que estar sempre atualizado, né, com produtos aí de última geração, né? Temos distribuidores em mais de 90 países. O valor da nossa empresa em fevereiro estava em 95,6 bilhões de reais. De lá para cá já andou subindo mais um pouquinho, a ação subiu mais um pouquinho de valor. Temos vendas para mais de 135 países, quase 32 mil colaboradores ao redor do mundo. A maior parte ainda é no Brasil, perto de 20 mil. Temos aí mais de 3.600 engenheiros na nossa equipe. Produzimos em torno de 70 mil motores por dia, né, em todas as plantas. Temos plantas em 45 plantas espalhadas em 12 países diferentes, 4 continentes.
Estamos no índice de Dow Jones Sustentabilidade, né, a Bolsa de Valores, como uma das ações mais importantes ali, e principalmente na questão de sustentabilidade, ela foi enquadrada também como uma ação sustentável. O negócio da WEG é dividido em 5 grandes grupos, para poder até ter uma gestão mais refinada por região, por segmento. Então, são quase 5 empresas dentro de uma só. São 5 divisões com sua diretoria própria, sua engenharia, mas que tem uma sinergia muito grande, né, como pode ser visto aí nos números. Então, a divisão de motores elétricos e redutores tem toda a linha de motores, os que chamamos de seriados, né, a parte de appliances, os pequenos, desde um terço, um quarto de cavalo, até 1.500 cavalos, provavelmente vai ser dessa divisão. Aí faz a parte toda de redutores também, né, inclusive para sistemas que já saem prontos, acoplados, redutor, motor, servos, enfim, toda essa parte. Tem a divisão de automação, que fabrica a parte toda de painéis, cubículos, relés, contatores, tomadas, inversores de soft starters, inversor de baixa, inversor de média, sistemas completos de controle e proteção, sistema supervisório. Essa é a divisão automação. Temos a divisão de transmissão e distribuição, responsável pelas subestações, onde o carro-chefe é o transformador. Nós produzimos todos os tipos de transformadores e, junto com isso, fazemos a subestação completa, tanto móvel, que sai em cima de uma carreta, uma tecnologia desenvolvida pela WEG, quanto subestação tradicional, até 550 kV, sem nenhum problema. A divisão de geração de energia, a qual eu faço parte, aqui focada principalmente em turbinas hidráulicas, turbogeradores, hidrogeradores e a energia eólica, e os motores e compensadores síncronos de grande porte também são fabricados por nós, e que junto com a linha de motores ela se completa. A motores faz a parte mais seriada, vamos falar assim, e a WEG Energia cuida das máquinas engenheiradas de maior porte, que são feitas sob demanda. E para finalizar, a seção de tintas e vernizes, que produzimos todos os nossos vernizes, todas as tintas. Começou como um negócio para atender a WEG, mas depois criou o seu próprio caminho, né? Hoje é um negócio muito importante no grupo também, líder no mercado em tinta em pó, tem todos os tipos de aplicação industrial, marítima, anticorrosiva, tintas antibacterianas, enfim, tem bastante desenvolvimento e tecnologia ali também. Vão falando então, como eu comentei no começo, a WEG aborda todas as áreas na área de geração, né? Nós temos ali todos os tipos de geração, a hidráulica, a térmica, solar, eólica e biomassa. Faltou comentar também que a automação cuida da energia solar dentro da WEG, dentro do grupo WEG, está ligado à automação, mais pelas salas elétricas, pela conexão que existe ali, praticamente com automação, né? Ela acabou ficando na divisão de automação. Então, nós atendemos todas as formas de geração, toda a parte de transmissão e distribuição, incluindo proteções elétricas, né? A parte de critical power, controle de máquinas. A WEG vem cada vez mais incorporando soluções, não só produto. No último ano, entrou muito forte na indústria 4.0, na internet das coisas. Então, estamos trabalhando muito forte para ter uma solução global elétrica para todas essas aplicações. Parte de conversão de energia, tração e propulsão elétrica tem um apelo muito forte também, temos trabalhado bastante, com ônibus já trabalhando, rodando ali com motores elétricos da WEG. E a construção e tecnologia de construção também, que é um item importante aí na área de avanço de tecnologia de controles, né, de barramentos, de prédios inteligentes, eficientes. Então, temos produtos para todas essas áreas. Vamos começar a falar um pouquinho do resíduo, então. RSU, né, como é conhecido, resíduos sólidos urbanos, é uma questão ambiental muito séria, né? Hoje, a população que temos no planeta, não se tratando de resíduo, não existe lá fora, né? O lixo e resíduo que nós geramos, ele fica aqui no planeta com a gente. Estamos consumindo fontes aí
de matéria-prima, algumas esgotáveis, outras nem tanto, algumas recicláveis, mas essa conscientização de utilização, reaproveitamento e, no final, reciclagem, reaproveitamento, só para no final realmente fazer o descarte, essa conscientização ela é muito importante e é cultural, né? Ela é sociocultural, não é de tecnologia, enfim. Então, temos que trabalhar muito forte nisso, né? Um consumo consciente, reaproveitamento. E, mais recentemente, no país, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, vou falar bastante dele aqui, ele definiu algumas diretrizes importantes nessa questão de geração, que é realmente não simplesmente enterrar o resíduo, né? Primeiro, você tem que fazer a exploração do poder energético desse resíduo antes de fazer o descarte final, como a gente tem feito com a utilização em grande escala de aterros sanitários, lixões. Infelizmente, a reciclagem ainda é muito pequena, percentualmente falando, no país. As coisas que têm mais valor para a sociedade acabaram tendo uma reciclagem mais direta e mais eficiente, como as latinhas de alumínio, por exemplo, que tem um valor agregado alto, né, elevado para quem depende disso, para quem vive, né, os catadores, infelizmente, precisam recorrer a esse recurso. Ela acaba tendo uma procura grande porque tem um valor agregado maior. Então, produtos que não têm um valor agregado acabam ficando largados sem uma preocupação tão grande quanto o alumínio, por exemplo. Então, temos que realmente trabalhar a conscientização para a gente ter matéria-prima e poder reaproveitar de uma forma interessante e inteligente. Então, com o crescente processo de industrialização, a gente começou a gerar mais resíduos, né? A gente tem a tendência de consumir mais produtos, né, alimentares com mais embalagens, né? Antigamente tinha muito mais produção caseira, da horta, frutas. Hoje em dia ela vem industrializada, vem com uma embalagem plástica por fora, uma proteção. Acho que a higiene é importante, ainda mais nessa época de pandemia. Produtos bem embalados, protegidos, né, com embalagens plásticas. Principalmente metais, alumínios e plástico tem sido usado muito. O próprio saquinho de mercado que a gente acaba utilizando como saco de lixo. Infelizmente, esses produtos têm um tempo de degradação muito longo. Então, ao depositar na natureza, nós vamos ter um saquinho de lixo aí por mais de 200 anos ainda. Então, temos que realmente tentar melhorar, otimizar a utilização desse produto. Houve uma mudança nos hábitos culturais também, acabou aumentando a quantidade de resíduos. E a gente tem aí os não biodegradáveis, como eu comentei, com uma degradação extremamente lenta. No Brasil, nos países de terceiro mundo, infelizmente, o desafio aí do resíduo ainda é um problema. Nós temos aí uma destinação que não é correta, a disposição não é adequada, e a gente ainda tem como única alternativa cultural, né, no país a utilização de aterros sanitários, aterros convencionais e lixões. Então, em escala de problema, o lixão nem se fala, né, o resíduo jogado de qualquer forma, em qualquer lugar. Os aterros com algum cuidado, mas ainda também não muito adequados. E os aterros sanitários que estão mais cuidados, mais controlados, mas não deixam de ser um paliativo. A gente está fazendo estamos escondendo o lixo, na verdade, não estamos resolvendo o problema, nem aproveitando aquele material de forma adequada. Então, uma passagem rápida aqui, a gente tem muita confusão entre lixo e resíduo, só para deixar claro, né? Isso é cultural, as pessoas usam a terma, joga o lixo fora, né? Joga o resíduo fora. O resíduo sólido, na verdade, é todo o resto de material de algum processo. Seja ele ali, pode ser líquido, pode ser sólido, semissólido, proveniente de atividade humana ou não humana, e que tem alguma utilidade, né, para aquele fim onde ele tinha. Ele não tem mais utilidade, mas ele ainda pode ter utilidade para outra aplicação. Por exemplo, geração de energia. Então, se você pegar um resíduo que você jogou fora, o lixo da sua casa, se ele ainda pode ser aproveitado para alguma coisa, seja a reciclagem do vidro, do plástico, dos metais, ou mesmo a geração de energia, ele não é considerado lixo, ele é um resíduo, ele é resto de algum processo. Então, esse conceito a gente
comumente chama lixo, mas ele ainda é um resíduo, porque tem riqueza a ser explorada ali ainda. Então, a gente tem muito essa associação, né, de o lixo é algo sem utilidade, supérfluo, perigoso e poluidor. Realmente, como a gente mistura tudo, ele acaba tendo essa característica. Você, às vezes, mistura papel higiênico com o resto de lixo da cozinha, com o resto de lixo de outras limpezas que você fez, produtos, acaba sendo contaminado tudo ali junto. Isso dificulta um pouco a reutilização dele. Mas a aplicação para a geração de energia e a reciclagem, que é um trabalho muito difícil, os catadores, as pessoas que trabalham na mesa de separação sabem disso, ele ainda é muito efetivo, porque você consegue no final separar até plástico, papel, alumínio, metais, né, vidro, do que é orgânico. Então é possível fazer uma otimização e uma melhoria e ainda ter um resultado interessante com esse resíduo. Então, só para confirmar ali a designação, resíduos sólidos, todos os restos de materiais líquidos, sólidos, semissólidos, que são provenientes de atividade humana ou não humana e que não apresentam utilidade para aquela atividade fim, onde foram produzidos. Uma embalagem, depois que eu abri, ela não tem mais utilidade para nós. Porém, eles podem ser realizados ou agregados em outro processo produtivo, potencializando o ciclo de vida. O próprio Programa Nacional de Resíduos Sólidos diz que a disposição final é o último nível hierárquico que deve ser aplicado na destinação de um resíduo, que é o aterro. Então, a ideia é que realmente você jogue só as cinzas lá no aterro. Você explore totalmente o vidro, vai reciclar o metal, o plástico de alta densidade ou baixa densidade. Existe possibilidade de recuperação, garrafa PET tem um valor agregado ainda interessante, ele serve de matéria-prima para outros plásticos. Então a gente tem que trabalhar realmente ali, resto de comida, cascas de frutas, ainda tem utilidade como esterco, como aditivo para fazer moer e aproveitar aquele carbono que ainda está ali. É um trabalho de conscientização acima de tudo. Então é inadequado dizer que lixo é tudo aquilo que sobra no processo de consumo. O lixo da cozinha, lixo da indústria, ele realmente ainda é um resíduo. Só para a gente qualificar um pouquinho os tipos de resíduos aqui, os sólidos urbanos, então, são os provenientes da residência, limpeza urbana, comércio, prestadores de serviços, né? Não é diretamente da indústria. Em geral, são de natureza orgânica, muita parte reciclável ainda, como papel, plástico e vidro, e os inorgânicos, que acabam vindo junto ali. Os industriais, por sua vez, são os provenientes de processos de produção industrial, usinagem, montagem de peças, fabricação de alimentos e outros. Podem estar também nos sólidos, líquidos ou gasosos. Classe 1 e classe 2, isso é importante. Classe 1 são os perigosos, ainda tem algum risco para a saúde pública ou para o meio ambiente. Ele ainda está ativo de alguma maneira nesse sentido. E os classe 2 são os que já não apresentam mais essa característica de risco. Né? Por exemplo, papel, papelão, copo descartável, vidro, apesar de ser um problema, degradação lenta, eles não vão se decompor e contaminar um córrego, ele vai ficar ali, né? Na forma que ele está por muitos anos, entupindo, ok, entope tubulações, vias de chuva, pluviais, enfim. Mas ele não vai se decompor e contaminar, por exemplo, como um óleo, como um produto que reage ainda, por exemplo, um pano contaminado com thinner, ele ainda vai reagir e pode soltar, né, substâncias que vão contaminar um lençol freático, enfim, o solo. Então, os tipos de resíduos, existe uma norma bem clara para isso, tá? Eles estão classificados ali como os urbanos, industriais e os hospitalares. O hospitalar, ele é um caso mais sério, porque se você pegar 1 quilo de resíduo sólido hospitalar e colocar em contato com 50 toneladas de resíduos sólido urbano, aquele resíduo sólido urbano é considerado hospitalar junto, ele vira contaminado. Então, tem que ter um tratamento totalmente à parte, por mais que seja feita a coleta separada. Se o destinador final, a incineração, quem for manejar, acabar misturando esse resíduo, ele vai contaminar um volume gigantesco com um produto que realmente pode ter ali bactérias, vírus, enfim,
coisas perigosas para a saúde. Então, ele tem que ser tratado numa linha à parte. Incineração, tratamento dele adequado, ele não pode ser misturado com os outros tipos de resíduo, né? E os resíduos de construção civil, que tem muita coisa ali, principalmente entulho, você acaba tendo cerâmica, areia, cimento, metais, madeira, vidro, tudo isso acaba sendo resíduo de construção civil, mas ele de alguma forma ele pode ser aproveitado, né? A argamassa, concreto, enfim, madeira você consegue reciclar, tem um mercado interessante de madeira de reciclagem, né? De madeira de demolição, ganha um valor agregado interessante, mas você tem muito produto que pode ser reciclado também. E aí, concluindo aqui os tipos de resíduos, eles são classificados então ali, dependendo do processo da atividade de onde ele provém, ele vai ter uma classificação. E aí a gente tem aqui os perigosos, né? Entrando um pouquinho mais no que eu comentei anteriormente, detalhando um pouco mais, ele tem risco para a saúde pública e para o meio ambiente. Ele é inflamável, corrosivo, reatividade, é tóxico ou patogênico, né? O caso que a gente falou dos resíduos de hospitais, e ele ainda é considerado perigoso. Ele tem que ter um tratamento separado, dedicado e direcionado para esse resíduo. E por isso ele tem um custo maior de manejo, tá? Não dá para comparar o valor do resíduo sólido urbano com o resíduo sólido hospitalar. Ele tem uma tratativa diferenciada. Então, a classe 1 são os perigosos, classe 2 não perigosos. Ele não tem mais toxicidade ou reatividade, nenhuma daquelas características que a gente tem na classe 1. Ele está inerte, ele já não traz mais risco para nós, né? Então, o que é o inerte? Não dilui ou reage em contato com a água, por exemplo, e os não inertes, eles ainda têm ali reagirem, né? Podem reagir ou se diluir com a água, e aí tem a classificação ainda ali de inerte, classe 2A ou classe 2B. Só para a gente ter em mente como é que funciona. Nós temos uma lei no Brasil, desde 2010, infelizmente no nosso país as leis demoram um tempo para entrarem efetivamente em ação e serem respeitadas, mas desde 2010 existe uma preocupação, né, uma política nacional direcionada para resíduos sólidos. Ultimamente, a gente tem, vamos ver aqui para frente, o governo tem batido mais forte em cima disso e estão fazendo novas formas de abordagem. Recentemente saiu aí o marco regulatório do saneamento básico para realmente dar foco e resolver um problema que hoje muitos municípios ainda têm uma dificuldade muito grande, tanto com resíduos quanto com a gestão de saneamento básico. Poucas casas com esgoto conectado, com água encanada, ainda é uma realidade muito dura no país. Mas a lei existe. Eu queria comentar com vocês que desde 2010 ela recomenda que se reutilize, recicle, façamos compostagem, recuperação energética, como eu havia comentado, e outras destinações ali que são aceitas, né, pelos órgãos competentes. Deveria ser implantado em até 4 anos, né? Isso dava em agosto de 14, nós estamos em agosto de 20 e ainda estamos patinando. E aí, em 2015, saiu uma prorrogação desse prazo, definindo o tamanho de cidades e dando prazos diferenciados. As grandes cidades deveriam ter feito antes, até 2019, as menores ali de 2020 e 2021. Acho que estamos no caminho. O marco regulatório trouxe mais algumas ferramentas para os gestores públicos trabalharem. Aí um decreto aí que saiu, onde prorrogava de novo o prazo ali para eles definirem um plano intermunicipal de resíduos sólidos, ou plano municipal de gestão, definindo mecanismos de cobrança. Realmente o governo ele tem o direito, o município tem o direito de cobrar pelo trabalho de limpeza, de recolhimento do resíduo, destinação correta. Esse marco regulatório veio para organizar isso e exigir que os municípios realmente definam essa regra. Ano passado tivemos a portaria interministerial, onde ela foi mais dedicada ali sobre a questão de resíduos sólidos mesmo, recuperação energética do resíduo, e onde aparece ali, a gente até colocou em negrito aqui no texto, que qualquer unidade que trate o resíduo sólido urbano de recuperação energética, preferencialmente de energia térmico-elétrica, ela entra considerada como uma recuperação energética. O tratamento térmico
inclui tratamento por oxidação térmica e outros processos, como pirólise, gaseificação ou processos de plasma. Então, a gaseificação está enquadrada como um dos processos aceitos como uma de recuperação energética. E ela está condicionada também à viabilidade técnica, ambiental e econômica. Ou seja, tem que ter realmente atender os níveis de emissões, senão a gente não consegue aprovação para essas plantas. Só um overview rápido aqui sobre a situação no Brasil. Esses dados aqui são da Abrelp de 2018 e atualizados em 2019. Está um pouquinho pequena a tela ali, mas nós temos ali a população do país aí de 208 milhões de pessoas, a quantidade de RSU coletada nas regiões e no Brasil, né? Temos ali, então, 196 mil toneladas ali dia são recolhidas no país. De 208 milhões de habitantes, nós estamos gerando aí quase 1 quilo por pessoa por dia. E em 17, nós recolhemos 196 mil toneladas por dia. Em 18, esse número... Perdão. Esse número aumentou um pouquinho, foi para 199 mil toneladas, né? Tem mais um. A disposição final por destinação desse valor de tonelada ali que é recolhido, 59% continua entre 59,1% e 59,9% indo para aterro sanitário. É uma situação delicada, mas melhor do que ir para os lixões. O aterro controlado recebe 22,9%, recebia 22,9% em 17, passou a receber 23% em 18, e o lixão diminuiu um pouquinho, graças a Deus, mas ainda é muito insignificante a redução, diminuiu de 18 para 17,5, ou seja, nós temos ainda ali, por dia, mais de 35.300 toneladas, ou se quiser, em 2018, 35 mil, quase 35 mil toneladas de resíduos sendo jogadas de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Então, não podemos deixar isso acontecer. Dos 5.570 municípios do país, pelo menos, quase a maioria tem problemas com resíduos. Ou o aterro já está no limite, ou o aterro está com um deslocamento muito longe, tem que deslocar, aumenta o custo de manejo. Mas, com certeza, mais de 3.000 municípios precisam tomar uma ação imediata. Estão fora da lei, realmente nós temos que seguir um caminho para dar uma destinação correta. Então, vamos entrar agora na questão dos métodos de aproveitamento. Basicamente, são dois caminhos, ou é o químico ou é o térmico, né? Então, o que a gente tem de mais comum no mundo hoje passam por gaseificação, incineração e produção de biogás. Apesar de várias alternativas diferentes para essas mesmas aplicações, elas acabam se resumindo nessas três alternativas. A gaseificação, nós vamos pegar o resíduo e transformar em gás para então queimar. Você tem um processo um pouco mais controlado na preparação desse gás, então você tem alguns benefícios ao queimar esse gás no final. A incineração, você joga todo o resíduo da forma como ele está, em caldeiras de altíssima temperatura, ele processa tudo imediatamente em uma operação de oxidação única, ele queima tudo, gera um gás quente que vai ser aproveitado esse calor numa caldeira para gerar vapor. Porém, a gente tem muito cloro, muito material contaminante ali no lixo, que acaba sendo queimado, e ao queimar eles geram gases tóxicos que não podem ser dispostos na natureza simplesmente da forma como eles estão. Envolve, então, um investimento de tratamento desses gases quentes, uma filtragem para a retirada desses tóxicos, antes de liberar na natureza, antes de liberar no meio ambiente. Então, acaba aumentando o custo ali de operação desse processo. É um processo adequado para grandes cidades, grandes volumes de resíduo, porém você tem que ter um cuidado maior no tratamento dos gases. E por último, a produção de biogás, né? A produção de gás metano, a gente tem isso naturalmente nos aterros, os orgânicos estão sendo consumidos por bactérias. O metano nada mais é do que o resultado desse processo, né? O
os gases que as bactérias produzem ao ingerir esse material orgânico se transformam em metano. Existe um volume de lixo X, praticamente metade dessa energia vai ser consumida pela energia da bactéria para ela consumir os resíduos, mas ainda temos um percentual ali interessante de resíduo que vai ser transformado em gás metano e pode ser utilizado em motor de combustão interna, enfim, transformado em canalizado, tratado para abastecimento de veículos, enfim. Tanto a geração elétrica com o motor ali, a combustão no aterro, quanto uma canalização para utilização em motores a combustão, é possível e viável. Mas é uma produção, proporcionalmente, ela é menor do que as outras duas, falando em capacidade energética. O processo de gaseificação, então, eles são reações complexas, mas a gente pode separar ele em 3 ou 4 etapas, né? Uma secagem, onde a gente já vai tirar uma parte da umidade, muita água no nosso resíduo no Brasil, é acima de 50%, 60% de umidade, ou seja, é característica do nosso resíduo. Tem muita casca de fruta, resto de alimento, nós não temos também, o clima também influencia muito, muita chuva, o jeito como ele é armazenado, como é transportado, enfim. Então a gente faz uma secagem, aí entramos numa pirólise. O que é a pirólise? Nós vamos fazer começar a cozinhar os produtos para que os voláteis comecem a se desprender, né? Isso é feito com pouco oxigênio, então a produção de carvão, por exemplo, não deixa de ser uma pirólise, né? Nós colocamos a madeira para fazer uma queima sem oxigênio, ou com muito pouco oxigênio, ele vai volatilizando e vai concentrando carbono, né? Vamos tirando ali os voláteis nessa primeira etapa. Depois vem realmente a gaseificação, onde a gente termina de fazer a extração dos voláteis e já começa a oxidar esses voláteis também para transformar num gás que é o gás de síntese. A gente tem ali basicamente hidrogênio, monóxido de carbono, são um pouco de água, enfim, mas é um gás limpo, né? Então, podemos considerar assim, apesar do resíduo ter bastante cloro, bastante materiais, ele tem uma característica de ser um gás mais limpo. Uma travadinha na tela aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Então, como a gente tem ali etapas separadas na gaseificação, diferente da incineração, onde acontece tudo de uma vez só, você consegue controlar melhor o teu resultado ali no final. Então, o combustível gerado pelo processo é o singás. A gente pega esse gás e joga num queimador preparado para isso, onde esse gás vai ser queimado, e eu vou transformar esse gás a 1.200 graus aproximadamente no queimador. Eu vou jogar numa caldeira de recuperação com uma temperatura um pouco mais baixa, pela questão do cloro. Trabalhar com cloro acima de 900 graus, ele é muito corrosivo para metais, principalmente. Então, a gente trabalha com a temperatura um pouco menor, apesar de queimar a 1.200 graus, a gente faz um trabalho para que ele entre um pouco mais baixo na caldeira. E na caldeira, então, é uma caldeira de recuperação, ela não recebe chama, ela só recebe calor, o ar quente já queimado no queimador, e eu vou gerar vapor que vai estar ligado a uma turbina, onde a gente vai gerar energia. Então, o calor aqui na combustão eu jogo numa caldeira, dali o vapor eu vou estar colocando nessa turbina a vapor, onde a gente vai transformar energia. Esse vapor vai ser condensado, retorna para a caldeira, para virar vapor novamente. Quais são as vantagens da gaseificação como um todo? Ele produz ali o gás de combustão livre de dioxinas e furanos. Esse é o maior problema da queima direta, vamos falar assim. Um incêndio na floresta acaba produzindo um pouco de dioxinas e furanos. Dioxinas e furanos são compostos muito venenosos, né? Eles são utilizados como base para inseticida, para você ter uma ideia. Então, ele tem que ser tratado. Numa incineração, eu não posso simplesmente liberar o gás na atmosfera, porque, infelizmente, com temperatura entre 250 e 350 graus, presença de cloro e oxigênio, você tem ali a formação praticamente certa de dioxinas e furanos. Por isso, existe um sistema de filtragem que segura essas dioxinas e esses furanos e não deixa sair para a atmosfera. Porém, a dioxina e o furano estão ali presentes naquele resíduo que você filtrou. Ele continua sendo classe 1, perigoso, tem que ser tratado adequadamente. Mas é totalmente dominada essa tecnologia. O mundo todo utiliza, as grandes cidades utilizam a incineração com muita
muito sucesso, instaladas em centros de grandes cidades, porém você tem que ter realmente esse cuidado. Nós aqui, no nosso caso, na gaseificação, eu não preciso de um sistema de lavador de gás, porque a queima, como eu fiz a gaseificação, eu já trabalhei um pouco esses gases até na queima. Quando eu queimo, se tem algum componente ali que não é adequado, o tempo de queima na câmara de combustão, eu acabo de processar esses gases, deixando eles adequados para serem liberados na atmosfera. Então, eu não preciso de sistemas complexos de lavadores de gás. Eventualmente, uma passagem para tirar uma fuligem, alguma coisa, mas é um sistema muito mais simples. Esse sistema ele é adequado para o lixo brasileiro, porque o nosso lixo é muito heterogêneo, como todo lixo no mundo, né? Mas no Brasil ele é muito úmido e muito orgânico junto. Isso acaba dificultando um pouco, por exemplo, uma incineração, um outro processo de leito fluidizado ou plasma, enfim, ele vai trazer uma dificuldade pelo alto índice de umidade que ele tem. Nosso lixo aqui ele é diferente do lixo europeu, do lixo americano, até pela quantidade de plástico, quantidade de alimentos, ele muda bastante. É uma característica dos países aí mais subdesenvolvidos, né? Essa tecnologia que nós estamos trabalhando, que eu vou apresentar mais para frente em detalhes, ela é ideal para cidades de pequeno e médio porte, porque nós temos aí, para incineração, por exemplo, vale a pena grandes volumes de lixo, acima de 600, 700 toneladas por dia, para ela poder se viabilizar, pelo custo da instalação de uma planta dessas. O nosso sistema ele pode ser instalado já a partir de 150 toneladas brutas dia de resíduo, ou seja, você consegue trabalhar com cidades aí a partir de 160, 180 mil habitantes, pequenos municípios juntos já vão conseguir instalar um sistema desse. Então, como eu comentei anteriormente, a incineração, o resíduo ele é queimado totalmente, da forma como ele chega, ele é queimado em altíssimas temperaturas, tudo que está ali acaba indo para dentro da caldeira, então a temperatura é tão grande que ela processa tudo isso, vai gerar um calor ali muito alto também, tem uma produção interessante de energia, vai ser jogado também para uma caldeira, vamos gerar vapor, a caldeira normal, ciclo Rankine, vai alimentar uma turbina a vapor, com condensação e o processo também fechado de geração. Indicado para grandes volumes, apesar de produzir o gás tóxico, realmente ela tem esses filtros que protegem o sistema. E tem que ter um cuidado, né? Se há um problema nesse sistema de filtragem, ela está dia e noite produzindo aquele gás tóxico, tem que ser cuidado. Essa é uma das preocupações, eu acredito, do meio ambiente aqui no país. Existe até uma certa resistência quanto à incineração, porque no passado não havia um cuidado tão grande com a saída dos gases, e, por exemplo, na década de 60, 70, nos Estados Unidos, teve muito problema, até de doenças, de pessoas que moravam próximos, por causa da dioxina e furano. Foi aí que eles acenderam a luz amarela e falaram, opa, tem alguma coisa errada, temos que tratar. E aí os ciclos modernos hoje não tem problema nenhum. E como eu falei, muitas capitais na Europa têm o sistema de incineração no centro da cidade, diminuindo o deslocamento de resíduo, enfim. Mas aqui no país a gente teria uma aplicação um pouco mais resumida. Poucas regiões, talvez 40, 50 regiões, poderiam receber uma incineração. Porque se você começa a juntar grandes cidades para fazer uma incineração, com as dimensões continentais que nós temos, o resíduo vai ficar mais caro, o transporte, frete desse resíduo, para integrar em cidades maiores e valer a pena colocar uma incineração. Mas eu acredito que nós vamos ter todas essas tecnologias no país muito em breve para dar um destino correto para o nosso resíduo. Tem um sistema, então, de limpeza de gás ali que tem que cuidar da dioxina e da furano. E o biogás, como a gente conhece, ele pode ser tratado e gerado de duas formas. Já existem os aterros que produzem biogás, você canaliza isso, direciona para um aproveitamento energético, ou você pode realmente produzir ele a partir, por exemplo, de dejetos aí, de agronegócio, dejetos animais, tem uma foto no fundo ali, onde você pode colocar essa substância para oxidar, as bactérias fazendo o trabalho dela, consumirem o material orgânico, e aí você consegue fazer a geração de gás. Como ele é um processo que ele utiliza só a parte orgânica, ele tem que ter um cuidado maior na separação. Pegar o resíduo sólido urbano somente para a produção de biogás não vai valer a pena.
porque você vai ter que separar tudo que é plástico, papel, papelão. Uma parte de papel, papelão até pode ir, mas a parte de vidro, metais, plásticos que não vão ser degradados, não vão ser consumidos pelas bactérias, eles deveriam ser separados, até para não ocupar espaço lá no processo. Então, ele não é possível uma produção de grande escala, ainda vai sobrar um resíduo ali que está sem destinação, né? E você ainda vai precisar de uma área grande de aterro, enfim, para poder colocar esse material, para que ele fique o tempo lá necessário para a fermentação que as bactérias precisam para transformar em metano. Por isso que até o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos considera ele como uma opção adicional, né? Não deve ser a principal opção de aproveitamento energético. Aqui um comparativo simples entre incineração, gaseificação e produção de gás. Isso explica um pouco também na decisão da WEG por que nós fomos para a tecnologia de gaseificação. O lixo brasileiro, a incineração e a gaseificação são adequados à produção de biogás. De certa forma é, com essa separação que eu comentei antes. As instalações em cidades menores, aí até 100 mil habitantes, teria que pensar realmente em gaseificação e produção de biogás. A incineração ainda não se encaixa. Grandes aterros sanitários aí para atender o Programa Nacional. A incineração e a gaseificação dariam um destino correto. A produção de biogás, como eu comentei, ainda precisa de uma área um pouco grande para armazenagem do produto, até para as bactérias poderem trabalhar. Grandes investimentos em controle ambiental de poluentes, a incineração precisa. Isso é constante, não tem como. A máquina estiver, quando estiver operando, você vai estar produzindo resíduos tóxicos no ar, tem que estar limpando e tratando isso. A gaseificação não precisa, e biogás a gente colocou aqui como precisa mais ou menos, porque o metano, como sai, ele precisa de uma limpeza, um tratamento para ser utilizado adequadamente, né? Você tem ali a ocorrência de alcatrão, enfim, tem que trabalhar ele para ser mais limpo, né? E o conteúdo nacional, a incineração, nós ainda precisamos de tecnologia importada para alguns produtos. A gaseificação já é 100% nacional e o biogás não. A gente, infelizmente, ainda utiliza motores aí que a procedência, a maioria importados. No Brasil estamos desenvolvendo, mas ainda não está com a mesma expertise dos importados. Então, o sistema de gaseificação que a gente definiu aqui, a WEG fez parceria, falar um pouquinho da aplicação dele. Como eu comentei anteriormente, cada habitante no país gera em média 1 quilo de lixo por dia. A gente poderia aplicar em qualquer região que tenha aí um volume próximo aí de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, você já consegue enquadrar uma planta desse tipo, tá? Fazendo uma conta aqui, você abrangeria quase 90% do país com essa tecnologia. Além da destinação correta, a gente tem ainda aí a vantagem de gerar energia elétrica, que poderia ser entregue na região, né, atendendo a prefeitura, a comunidade próxima, entregue em GD, vendido no Mercado Livre, em alguma outra região do país. Enfim, a energia vai estar ali disponível para ser comercializada e para pagar o investimento. Os resíduos finais ali são inertes, pequeno volume, nós estamos falando aqui entre 10% e 15% de resíduos no final, que são cinzas, onde saíram da gaseificação, e é um produto inerte, você pode aproveitar para outras coisas, né? É mais difícil a aplicação em produção de cimento, asfalto, tijolo, enfim. Mas ele pode ser, por exemplo, utilizado para fazer as camadas entre camadas de resíduo nos aterros. E o dimensionamento dele, na verdade, a gente vai procurar sempre o melhor retorno do resíduo. Então, existe um volume mínimo ali também para valer a pena você instalar um processo desses, né? Por exemplo, muito menos do que 80, 100 toneladas dia de CDRU, pode ser que você não vai gerar potência total, o payback fica um pouco mais longo. Mas é uma tecnologia muito interessante. Aqui é uma fotinho lá do gaseificador. Esse gaseificador que a gente se associou, foi desenvolvido pela Energia Limpa do Brasil. Ele está instalado em Mafra. Ele foi montado, construído em escala real. Ele está escala 1:1, ele tem capacidade, este caso aqui, de 2,5 MWh. E ele foi operado, como vocês estão vendo ali, testado com o resíduo sólido urbano da forma como ele chegou. Chegava do caminhão, faziam ali uma abertura do saco só para melhorar um pouco,
Eu costumo dizer que se você for cozinhar um frango inteiro ou em pedacinhos, é melhor cozinhar em pedacinhos, né? Então, você colocando aqui o lixo no volume menorzinho, você tem uma eficiência maior de gaseificação, acaba diminuindo até o volume de resíduos lá, de 10% e 15% que você tem no final, você otimiza o teu processo. Então, a gente coloca o resíduo sólido urbano dentro do gaseificador, aqui há uma taxa média de 3,6 toneladas por hora, ali está sendo alimentado por garras, mas o ideal é por esteiras, onde ele vai fazer o processamento desse resíduo. No final, nós vamos ter 10% de cinzas saindo ali para a destinação adequada, e o gás de síntese que é gerado no gaseificador, ele já é queimado no queimador ao lado do gaseificador. Então, eu tenho um processo contínuo e o calor dali já vai estar conectado numa caldeira, então a produção é contínua ali de vapor, de energia, com alimentação constante de resíduo. Para melhorar o processo, a gente recomenda um preparo no resíduo, pelo menos separar o que até socialmente falando é importante. Você pode tirar recicláveis, metais, vidro, alumínio, plástico de alta densidade, e aí o restante, orgânicos e inorgânicos, a gente vai trabalhar para colocar no gaseificador. O ideal seria a gente processar isso para diminuir o tamanho, como eu falei, né, brincando, para cozinhar, né, para gaseificação em pedaços menores é mais efetivo, e a gente trabalhar com a umidade até 30%. Muita água dentro do gaseificador, ele vai só ocupar espaço, vamos dizer assim, dentro do gaseificador, consumindo energia térmica, porque a água, o vapor, vai virar vapor, ela vai consumir energia, e vai dissolver um pouco mais o gás no final. Então, o ideal é ele vai entrar e sair só ocupando espaço dentro do gaseificador. Para otimizar o processo, manter a umidade em torno de até 30%. E o interessante é que a gente tem ali a concentração de dioxina e furano deu não presente, né? Por quê? O segredo é que a gente precisa de 3 características para a geração de dioxinas, né? Cloro, carbono está presente sempre, um nível de temperatura e um nível de oxigênio. Se você tirar um desses 3 elementos, você não deixa criar dioxina e furano. E isso é a grande sacada da gaseificação que a Energia Limpa do Brasil desenvolveu, onde ela não deixa esses 3 elementos se juntarem e o processo controlado não deixa gerar um gás tóxico. Se eu não gero, eu não preciso limpar. Então, esse foi a grande sacada desse processo. O gaseificador trabalha entre 25 e 650 graus, então o resíduo entra ali, no vídeo na frente eu vou mostrar, tem a secagem, a pirólise, né, que é o trabalho de retirada dos voláteis com pouco oxigênio. No final você tem uma reforma dos gases, a gente já trabalha com alguns produtos de catalisação que é fixa, não tem consumíveis, para esse gás já sair mais adequado para o queimador, e uma vez no queimador ele vai ser queimado a 1200 graus. Esse gás quente vai ser direcionado a uma caldeira com uma redução de temperatura, para não ter problema de corrosão com cloro, e ali a gente vai gerar vapor para a turbina. Ele é ideal para o lixo brasileiro, por quê? Porque ele foi testado com o lixo brasileiro. Ele operou aí mais de um ano em testes, com aprovação, inclusive do nível de emissões pelo CONAMA. Ele gerou com lixo brasileiro de várias regiões, e com lixo industrial também, para testar a eficiência e a eficácia do processo. Aqui, pelos estudos e levantamentos que a gente fez lá, ele tira até 97% do carbono presente no resíduo. Então, é um processo muito eficiente. A gaseificação existe desde a década de 60 no mundo, e muitas plantas com outras tecnologias, com leite fluidizado, com plasma, que também fazem o mesmo processo de gaseificação. Então, é um processo conhecido. Na África, o óleo diesel, a maioria é produzido através de gaseificação de carvão. Então, é um processo realmente muito consolidado. A gente aqui, então, como tem um lixo muito úmido, muito rico em orgânicos, a gente tem condição de utilizar esse processo comprovadamente testado para o lixo brasileiro. Aqui tem um resuminho das emissões lá que foram feitas, depois vocês podem olhar com calma na apresentação, mas ela foi comprovada ali a viabilidade técnica, ambiental e econômico-financeira dele. Na última linha, dioxinas e furanos ali corrigido a 7%, né? Nós temos ali como não detectados, que é a forma correta de fazer a medição. Então, o processo foi aprovado aí pelos requisitos aí principais do CONAMA, está apto a ser utilizado no país sem nenhum problema. Aqui, de novo, né, a medição que foi feita lá de dioxinas e furanos,
as datas, as temperaturas, os volumes que foram usados para fazer a medição, e aqui embaixo, naquelas datas, apesar da lei permitir até 0,5, o valor máximo permitido, né? Nós tivemos ali como não presentes em todas as amostragens que foram feitas. Então, é um processo realmente conhecido, testado em escala real, tamanho 1 para 1. E aí, ele também atende o processo, né, atende o programa Lixão Zero do governo, atende o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, porque ele está fazendo aproveitamento sem gerar passivo ambiental. A cinza que nós vamos gerar é 10% do volume só. Então, estamos reduzindo 90% do volume e explorando o energético, como diz o Programa Nacional. Então, as vantagens, em resumo: não tem dioxinas e furanos, eu não preciso de sistema de limpeza, controle totalmente automatizado, ele controla os processos de alimentação interna, é tudo automatizado, pressão, temperatura, vazão, ele automaticamente faz isso. E, inclusive, ali o tempo de passagem, a umidade está mais alta ou não, ele tem sensores, ele consegue ir ajustando a velocidade. A gente pode usar o RSU da forma como ele chegou, mas, de novo, vai ter um volume maior de resíduo lá nas cinzas e talvez você não consiga tirar toda a energia que você poderia processando um pouco isso. Por exemplo, vidro, metais, areia, terra, essas coisas dentro do gaseificador, pela temperatura como é baixa, ele vai entrar e sair praticamente igual. Então, só vai ocupar volume dentro da esteira, né? O ideal seria fazer essa separação. Tecnologia 100% nacional e o custo de implantação alinhado ali com a realidade do país. Isso é muito importante. Então, quando nós trabalhamos essa tecnologia, trabalhamos ele de forma modular, para que se possa, se precisar de uma potência mínima ali, você tem um módulo que é mais potência, dá para ir agregando mais módulos, isso de certa forma dá uma flexibilidade para a operação também. Você pode estar fazendo manutenção em um módulo ou dois e estar com outros dois operando. Então, ela foi pensado nisso, mas principalmente também pensando no GD, né, na geração distribuída, para que a energia possa ser vendida ou negociada em GD que vai até 5 MB. Então, a gente conseguiria atender essa demanda também. Eu não preciso de nenhum processo de pelotização ou brick. O que a gente faz ali é reduzir o tamanho para realmente ter mais eficiência no processo de gaseificação. Por isso que eu comentei que o ideal seria separa vidro, separa metais e plásticos de alta densidade que tem valor agregado e pode ser reciclado. Esse material que sobra a gente passaria numa peneira para separar o orgânico do inorgânico. O que é orgânico a gente iria triturar, faz uma trituração dele para melhorar o tamanho dele, a homogeneidade dele, deixar a umidade mais baixa, passa num secador e aí se junta com aquele não orgânico que estava ali e vai para dentro do gaseificador. E no final nós vamos ter uma cinza inerte e gases simples para ser queimado na caldeira, no queimador e na caldeira. Nós não utilizamos plasma, o processo nosso de chama, ele é um processo diferenciado, a temperatura lá é tão alta na câmara de combustão que o gás, ao entrar ali, ele já vai entrar em combustão automaticamente. Então, eu não tenho consumo elétrico, por exemplo, com plasma. Nós não utilizamos leite fluidizado, eu utilizo um sistema de grelhas, que é muito comum em caldeiras de biomassa no mundo todo. Então, é um processo em câmaras controladas, com temperatura, vazão, umidade, pressão, oxigênio controlado, mas eu não preciso de leite para isso. Então, nós estamos trabalhando ali, em média, com 144 toneladas de resíduo sólido urbano bruto, onde a gente vai separar, tirando vidro, umidade, recicláveis, nós vamos ter mais ou menos ali 90 toneladas úteis de CDRU, que é o que a gente está considerando dentro do gaseificador. Ele vai até 3,6 toneladas por hora de CDRU, combustível derivado de resíduos urbanos. Ou seja, esse resíduo que a gente já separou, vidro, plástico. Então, eu tenho ali, com esse volume, um CDRU de mais ou menos 1.850 quilocalorias por quilo, que é um valor médio aproximado, tem lixo mais rico, mais pobre, né? Poder calorífico inferior, em torno de 1.850, a gente consegue gerar até 3,3 megawatt-hora no nosso processo, com um módulo. Eu vou ter ali mais ou menos uns 500 kW de consumo entre bombas, ventiladores e motores. Nós vamos ter ali energia elétrica para exportação de até 2,8 megawatt-hora. E um resíduo de apenas 10%,
considerado, né, classe 2, não tóxico. A umidade ideal seria até 30% para otimizar o processo e a granulometria entre 50 e 100 milímetros sem nenhum problema. Se precisar trabalhar com ele diretamente, ele também vai. Aqui é um layout orientativo. Daqui a pouquinho eu vou passar uma animação para vocês que mostra o processo mais detalhado, mas basicamente seria assim. A gente teria aqui a parte de preparo, né, onde você recebe o resíduo e você separa ali o orgânico de inorgânico, passa no secador para melhorar a umidade, e aí você vai ter um CDR. Esse CDR você vai daí alimentar o gaseificador conectado ao queimador, que está conectado na caldeira. O vapor, então, alimenta as turbinas lá dentro da sala de máquinas. Essas máquinas estão conectadas aqui na sala de comando, controle e proteção, onde tem ali a conexão com a rede e alimentação de energia elétrica para a rede. Então, o layout básico ali, né, aqui uma outra vista. Você tem o preparo, né, onde você recebe o RSU. Em geral, você tem o preparo trabalhando aí 16, 18 horas por dia. É uma área onde demanda mais manutenção, então ela não consegue, às vezes, trabalhar 24 horas por dia. Como o lixo é muito heterogêneo, vem de tudo, né? Você tem uma peneira, filtros ou separadores que você tem que parar e limpar. Quem trabalha com isso sabe como é desafiador isso. Mas a gente vai ter, então, um preparo CDR. Esse RSU virando CDR vai ter um pulmão ali de 1 ou 2 dias, isso é tranquilo de fazer. Aí, então, ele vai ser alimentado no gaseificador, onde nós vamos transformar esse combustível em gás. O queimador vai transformar o gás em calor para a caldeira. Na caldeira nós vamos gerar vapor, que vai alimentar as turbinas e os geradores ali no final do processo. E, por sua vez, vão estar conectados à sala elétrica, painéis, transformadores, e vão entregar essa energia na rede para ser comercializada. Então, falando de uma forma mais didática aqui, preparo, gaseificação, geração de vapor, geração de energia elétrica, controle e proteção e conexão com a rede elétrica. Esse escopo todo faz parte da solução da WEG. Aqui um esquemático com dados aí, alguns dados técnicos para referência de vocês. Então, nós estamos trabalhando com o gaseificador aqui, gás até 1.200 graus, na caldeira de 420 graus e 42 kg de pressão, mais ou menos 15 toneladas-hora de vapor para gerar 3,3 MW. E aí tem o processo todo aqui de passar pela turbina, produção de energia, make-up, né, de água, de vapor, que a gente sempre tem um pouquinho de perda, tem que estar repondo, mas aí mais ou menos 500 kW de consumo, disponibilizando entre 2,5 e 2,8 MW médio ao longo do ano. Na época de chuva, muita umidade, pode ser que diminua um pouquinho, mas no verão você compensa esse valor. Um PCI mais rico, você provavelmente conseguiria gerar um pouco mais também, mas o volume do gaseificador é um volume fixo, então você tem que trabalhar ali quantidade de combustível para conseguir compensar alguma eventualidade aí de PCI. Então aqui temos um monitoramento online, né? Vai ser fornecido todo o sistema completo, você tem coleta e visualização online dos dados, temos ali todo o controle de performance, os alarmes, né, determinação de manutenção, comparação de plantas, enfim, você vai ter toda a informação online no seu celular, no seu computador, no sistema supervisório, principalmente conexão ali para órgão ambiental fiscalizador, que vai querer saber como é que está o nível de emissão, não precisa ficar mandando relatórios, né, isso pode ser feito de maneira online, ali opcional, se o cliente assim optar, mas todo o sistema é automatizado e controlado à distância. Vai ter algum operador localmente, mas a gente realmente quer fazer o mais independente possível, né? O processo é automático, tanto da casa de força quanto do gaseificador. Só realmente a alimentação que vai precisar de algum acompanhamento. Então, ali o gaseificador, Energia Limpa do Brasil é a detentora da tecnologia. A caldeira, nós temos parceiros para fornecimento da caldeira. Turbinas, geradores de fabricação dentro de casa, né? TGM, a turbina e redutor e o gerador é feito na WEG, toda a parte de painéis, cubículos, proteção, tudo fornecimento de fabricação WEG, a parte de painéis auxiliares fazem parte do processo, são necessários, então estão inclusos no fornecimento, e a gente tem toda a parte de serviço, transporte, montagem, instalação. Como eu sei que essa é uma pergunta que deve vir aí no final,
a gente fez, eu vou deixar essa tela aqui só para vocês pensarem um pouquinho, que o negócio é muito interessante, o objetivo principal é a destinação correta, mas ele é sustentável economicamente. Ou seja, com valores de energia a partir de R$200 por megawatt, vocês vão ver ali que tem algumas variações de gate fee, a variação que o gate fee vai variar ao longo do Brasil e das regiões, né? E a gente considera que o valor que vai ser recebido para a destinação do resíduo pode entrar uma parte desse valor para ajudar a pagar realmente o investimento na planta de geração. Então, vocês vão ver aí que um gate fee aí entre 60 e 120 reais e uma energia a partir de 200 reais, você já vai ter, em algumas classificações ali, um valor presente líquido interessante em 20 anos. Tá? Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês aqui também, olhando na taxa interna de retorno de 20 anos, também considerando o valor da energia. Quanto melhor o valor da energia, mais rápido se paga. Isso é básico para qualquer fonte, né? Mas é uma fonte que realmente ela é viável economicamente. O foco principal é a geração, é a destinação correta, tem um apelo ambiental muito forte, mas ele também é um bom negócio para quem quiser fazer investimento. Ok? Vou passar uma animação para vocês aqui, vamos ver se funciona. E aí, se ficar travando muito, depois vocês assistem vai ter o atalho no YouTube para a gente assistir. Mas é o procedimento básico é a recepção do resíduo. Ali você põe um abre-sacos através de esteiras. Você pode abrir o lixo e separar já. Se quiser instalar uma mesa de separação, não há problema. Muita sociedade precisa de catadores, né, para aproveitar o valor do reciclável. Separação, faz uma pré-secagem. Aí esse produto, depois de seco, ele vai se juntar ao anterior que já estava separado. E aí dentro do gaseificador nós vamos ter lá secagem, pirólise, gaseificação e reforma dos gases, né? Entre 25 e 650 graus o processo funciona. No final, o resíduo, né, que são as cinzas na classe 2, o queimador queima ali a temperaturas em torno de 1.200 graus, tem um tempo de retenção para a reforma dos gases finais ali, e aí vai para a caldeira de recuperação, a 42 bar de pressão e 420 graus de temperatura. Condensador, né, ali alimentando uma turbina de gerador que é pequenininho, né, um skid praticamente, conectados aí na sala elétrica. Todo esse fornecimento é da VEG, né, com transformador, painéis, cubículos, até a saída na rede. Então o processo é contínuo e a gente tem aí o sistema conectado online, né, para controle tanto do que está acontecendo, do processo e de valores lá que você vai ter na energia. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. É um assunto bastante amplo, como eu falei, tem bastante informação, mas o importante aqui é deixar a mensagem para vocês de que o processo ele é um processo conhecido, consolidado, é uma tecnologia muito interessante do ponto de vista ambiental, econômico, financeiro, e realmente temos um Brasil inteiro para poder trabalhar, instalar essas plantas e diminuir esse problema com o resíduo, que hoje é um grande desafio para todas as nações, né? Aqui no Brasil, especialmente pela dificuldade que a gente tem de fazer a coisa andar. E eu vou ver aqui, ver se a gente consegue responder algumas perguntas. O pessoal vai fazendo perguntas aqui ao lado, nós vamos responder depois todas. Teve um amigo que perguntou se seria de segregação de resíduos, né? A gente, como eu comentei, se você puder tirar vidro, metais e plásticos recicláveis, é melhor, porque o plástico até vai ser processado, mas metal e vidro, por exemplo, ele vai entrar na tela, vai entrar no processo e não vai sofrer nenhuma alteração, porque a temperatura é baixa. Quanto mais refinado o combustível, melhor a eficiência do processo de gaseificação. Porém, tem um limite, né? Uma hora vai chegar que você vai gastar mais para deixar o lixo bom do que ele vai estar rendendo. Então, tem um equilíbrio ali, é bem interessante você separar o básico
e ainda ter um processo efetivo de retirada de carbono dentro do gaseificador. A questão de custos, né, eu dei uma ideia para vocês. Como tem uma variação muito grande de volume de resíduo, tipo de resíduo, essa informação eu peço que a gente faça um contato aí direto, caso a caso nós vamos apresentar uma cotação para vocês, mas o tempo de instalação de montagem é entre 12 e 13 meses, o processo completo, fabricação dos equipamentos, montagem, conexão, acoplamento, startup, comissionamento. Nossa intenção é com 12 meses ter uma planta dessa pronta, do momento que foi dada a autorização para a construção. Tá? Você vai precisar de uma licença ambiental de instalação do sistema de gaseificação, que na verdade é uma planta térmica, né? A licença provavelmente é a mesma que você aplicaria para uma térmica a biomassa normal, como madeira, arroz, casca de arroz ou outros combustíveis. E a licença ambiental também ali da instalação, licença para comunicar a ANEEL ali que você vai fazer a conexão elétrica, o órgão local de conexão ali, a gestão local, a utility da região, licença ambiental e licenciamento também com a prefeitura, enfim, tem algumas licenças básicas. Como a intenção é que esse sistema seja utilizado muito nos próprios aterros, onde ao invés de enterrar o resíduo, você vai fazer a geração de energia e jogar só o resíduo restante, provavelmente o licenciamento vai ser muito mais simples, porque o licenciamento de uma planta térmica, a gente entende que ela é mais simples do que o de um aterro, né, que tem impacto ambiental, enfim. Aqui o impacto é muito baixo, então quase nenhum. A intenção é que seja mais facilitado. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de perguntas. Vou baixar aqui a tela. A capacidade mínima de RSU, como eu comentei ali no vídeo, nós estamos com um módulo para 3 megawatts, que o ideal é eles trabalhar com 3 megawatts. Se você quiser trabalhar com 1,5 mega, a energia, o payback dele vai ficar muito longo. Tá? Talvez você vai falar assim, não está viabilizando. Mas, se você puder trabalhar com pelo menos 90 toneladas de CDR dentro do gaseificador, você vai ter a potência máxima dele de 3 megawatts, 3.3, dependendo do PCI. A nossa recomendação é que a partir de 100 toneladas, você pode pensar em instalar. Como é possível também se agregar outros municípios vizinhos e aumentar o volume de resíduo, sempre há a possibilidade, por exemplo, de começar com uma potência menor, 100 toneladas, gerando menos, mas com o tempo você agregar o resíduo de outros municípios e realmente aumentar a potência. Mas a linha de corte, para valer a pena, seria 100 toneladas de CDRU. A gente fala em 144, 150 toneladas de bruto, resíduo sólido bruto, para quando separar, processar, secar, você ter aproximadamente 88, 90 toneladas de CDR dentro do gaseificador. A VEG entra em parceria ou só venda? Não, infelizmente, como nós temos muitas áreas, muitas fontes, a VEG está entrando como subfornecedora da solução. Eu vou ser contratado pela tua empresa, eu vou lá, instalo a planta completa, deixo ela operativa e podemos acompanhar um tempo a operação ali também, não há problema, mas você vai ser o dono da planta e vai gerir e operar a planta com o resíduo e tudo certinho. Realmente nós não temos aí condições, senão eu teria que fazer a mesma coisa para hidrelétrica, termoelétrica, eólica e solar. A VEG é grande, mas infelizmente não dá. O volume de SynGás necessário para alimentar a caldeira do gerador. Olha, nós estamos trabalhando aqui com 15 toneladas hora de vapor. Se eu não estou equivocado aqui, eu posso te confirmar depois, a gente vai ter aí em torno de 30 metros cúbicos de gás ali por hora, tá? De SynGás de gás quente, né? Para alimentar a turbina e o gerador nessa potência, tá? Essa potência de 3.3 megawatts, a gente tem a potência elétrica. Na verdade, o consumo que eu tenho lá vai ser de 500 kW aproximadamente, eu vou ter 2.8 kW ali, megawatts disponíveis para exportação. Aqui tem mais uns comentários de um amigo, aí estão falando aqui das melhorias que a gente tem que fazer. A área mínima necessária para uma planta de gaseificação de um módulo. Nós temos estudado esse assunto aqui, Lucas, e
chegamos à conclusão que daria mais ou menos uns 30 metros de largura por 50, 60 metros de comprimento, depende da configuração, tá? Então, nós estamos falando aí de uma área de mais ou menos 30 por 50. Acredito que com um módulo essa área seja suficiente para a instalação. A gente tem algumas formas de fazer a disposição das esteiras, né? Mas uma área mínima deveria estar em torno disso, tá? Porque o gaseificador e a caldeira, eles vão estar em linha e só esse sistema deve dar uns 30 metros, tá? Então, o gaseificador mais o queimador já dão quase 17 metros, a caldeira ali mais uns 10, 11 metros, então você precisaria ter mais ou menos uns 30 metros de comprimento, e aí, para esses equipamentos, se botar preparo, o galpão e tudo, você vai acabar chegando perto de 50 metros ali de comprimento. E na largura ele é mais estreito, né? Como vocês viram ali no vídeo, uns 30 metros de largura seria o suficiente para colocar o processo de preparo e separação. Em uma cidade com população entre 500 e 800 mil habitantes, seria mais viável economicamente incineração ou gaseificação? Fernando de Castro Ferreira, obrigado pela pergunta, Fernando. Estudos que nós fizemos, colocando 3, 4, 5 módulos, ou até 6 módulos, gerando mais ou menos 3 mega cada um, nós estaríamos com condição de consumir aí até mais ou menos 900 toneladas de resíduo. Viabilidade econômica ele tem. Nós vamos ter uma área maior, vão ser vários módulos. Infelizmente, eu não consigo colocar 2 ou 3 gaseificadores em uma mesma caldeira. Cada gaseificador tem que ter a sua caldeira, a gente monta ele em módulos, mas esses módulos podem alimentar uma única turbina. A turbina não há problema de potência. Nós fazemos turbina até 150 megawatts, potência unitária. Então, estudos que nós fizemos aqui, Fernando, até 6 módulos a gente viu que tem viabilidade econômica comparado com uma incineração, por exemplo. A partir daí, o volume da incineração, sem olhar o OPEX, que o OPEX eu entendo que é um pouco mais elevado da incineração, pela questão dos resíduos tóxicos que a gente tem que trabalhar, eu imagino que ela ainda se viabilizaria. Acima de 6 módulos, eu acredito que vai começar a ficar uma área muito grande e o processamento vai começar a viabilidade econômica não ficar tão boa. Por isso que a gente focou em municípios pequenos, para ter mais gaseificadores espalhados do que um conjunto aí concentrado. Mas até 6 módulos, eu acredito que a viabilidade é interessante. Uma pergunta em relação ao custo, risco e liquidez. Como é que a gente faria questão de lucro, serem alcançados para o projeto? Vinícius, que fez a pergunta aqui. Um abraço, Vinícius. Sim, nós trabalhamos aqui para diminuir a questão do custo do processo. Estamos há mais de ano trabalhando na otimização. Por exemplo, a gente colocou uma turbina mais eficiente, a gente ganhou quase 700 kW só alterando o modelo da turbina. Então, isso se retorna, ajuda o retorno no investimento. A liquidez, como eu mostrei ali, o valor presente líquido, né, está muito ligado ao custo da energia, o valor da energia, mas se você conseguir uma energia de pelo menos 250, 300 reais, ele já se viabiliza, já tem uma taxa interna de retorno interessante. Então, nós estamos acreditando nisso, comparado com as outras fontes, a nossa taxa interna está bem interessante também. E é um combustível que não tem fim, né? Vamos dizer assim, no Brasil, nós estamos todo dia gerando resíduo. O grande desafio ainda é a questão jurídica desse resíduo, a questão do financiamento, que eu entendo que o governo está trabalhando, a conexão elétrica e o licenciamento. O licenciamento já está encaminhado, a CONAMA já aprovou, estamos trabalhando algumas plantas aí em outros estados, CETESB, por exemplo, que é bastante exigente. Uma vez que tenha a planta aprovada nesses municípios, nos estados, vai ficar mais rápido o licenciamento ambiental. E a questão de energia, o mercado comporta um valor desse. Se for trabalhar em GD, por exemplo, você consegue valores até maiores. Uma pergunta anônima aqui. O gate fee entra como receita para a usina? Nós fizemos vários cenários, colocando uma parcela desse gate fee e entrando em uma parcela com todo, uma parte, e ainda assim, de novo, né, com o valor de energia melhor, você poderia até usar só um pedaço do gate fee. Como você vai estar aproveitando o combustível? Você está recebendo para dar uma destinação? Eu entendo que é justo ele ajudar a pagar um pouquinho da conta dessa destinação, porque você vai estar economizando muito no teu ATM.
você vai reduzir 10 vezes o volume. Falando em vida, você está ampliando quase 10 vezes a vida do teu aterro. Então, é uma solução interessante. O Lucas perguntou a provável destinação dessas cinzas. Lucas, é uma cinza inerte, tá? Vamos dizer assim, é quase uma areia. Você pode fazer quase qualquer destinação com ela. Ela não é tóxica, não tem problema de ser depositada num aterro ou qualquer outra destinação. A Amanda perguntou para nós aqui o tempo que leva o processo gasificador. Esse processo, ele é contínuo, tá, Amanda? Ele deve levar mais ou menos 1 hora e 15 por ali. Ele processa 3,6 toneladas por hora, né? Então, você vai ter esse volume entrando e saindo constantemente. Leva mais ou menos 1 hora para processar esse volume, tá? Na Europa existem pequenas usinas para cidades pequenas até 31 mil habitantes. Existe algum projeto futuro nesse sentido? Aqui foi o Calton que perguntou. Calton, nós temos que lembrar que na Europa existe uma taxa de lixo muito maior. Então, os munícipes acabam pagando um valor elevado para a destinação do resíduo, que não acontece no país aqui. Então, o processo funciona. Uma planta pequena se viabiliza, a incineração também se viabiliza até em escalas menores, como eu vi lá, porque existe uma taxa maior que o governo paga para a destinação do resíduo. Então, a conta fecha mais fácil. Tá? Um exemplo que a gente teve acesso há pouco tempo na Inglaterra, por exemplo, é mais de R$400 o valor que eles recebem para fazer a destinação correta do CDRU, que já é processado. Então, uma planta se viabiliza muito mais fácil lá do que no Brasil com um gate fee de 60, 80, 120 reais, infelizmente. Mas a gente entende que com o valor da energia, isso vai viabilizar plantas menores também. Quanto à área, eu já comentei, né, de se precisa para implementar nesse sistema, tem um tamanho definido ali, eu já comentei anteriormente. E o Marcelo perguntou aqui que ele tem uma empresa que trabalha com caldeiras de 30 quilos. Qual que é a dificuldade para aderir ao RSU? Marcelo, acho que nem tanto ali a pressão, né? Você não colocou a unidade, eu imagino que você está falando da pressão. O ideal seria 42 quilos, né? Para a gente ter uma eficiência maior do processo. Mas acho que o mais importante aqui é fazer uma adaptação na sua caldeira para ela receber ali os gases quentes, né? Eu não sei se a sua caldeira é caldeira com queima incorporada ou se ela é uma de recuperação. Teria que fazer algum ajuste para ela não receber mais a chama e sim só o gás quente. Vamos fazer uma avaliação aí, ver o volume que você teria e o que pode ser feito ali se fosse trabalhar com 30 quilos, qual a temperatura de vapor. Não dá para subir muito por questões também de começar a ter alteração química, né, do vapor, mas vamos fazer um estudo aqui. Deixa eu ver, eu não quero avançar muito do horário aqui. Como se faz a negociação dessa energia na GD, como no Mercado Livre de Energia? Evandro, obrigado pela tua pergunta. Na GD, você vai fazer uma troca em mega. Você vai entregar megawatt e receber megawatt-hora, não circula dinheiro. Então, o ideal é que você tenha consumo numa outra região, você não paga a conta do consumo naquela região e gera energia na tua planta. Então, vamos supor, você tem uma empresa que consome 2 mega e meio, você gera num lugar, entrega no outro, você não tem conta de energia. Esse seria o mundo ideal. Se você não tem onde consumir, o GD, você vai entrar numa negociação com a distribuidora local que ela vai te dizer quanto vale aquele GD, mas provavelmente ela vai te deixar créditos em megawatt, não vai deixar crédito em dinheiro. Então, o GD tem algumas características aí. O valor é melhor, mas ele é ideal para quem tem um consumo de energia. O Rafael perguntou aqui na questão se essa usina trabalharia aqui com... O Ademar, desculpa, se essa usina trabalharia com madeira junto. Ademar, a madeira, o ideal é que ela seja queimada. O processo de biomassa para madeira, casca de arroz e palha de cana, ele é mais eficiente com a queima, porque você queima na caldeira e já gera vapor, não precisa de um gaseificador. Se você tem uma planta onde você vai ter resíduo e você quer colocar madeira junto, não tem problema, o gaseificador vai processar a madeira, vai gaseificar essa madeira, vai sair um carvão preto do outro lado lá, bem seco,
mas ele vai tirar o carbono presente da madeira também. Se fosse construir uma gaseificação só para madeira, não iria valer a pena, né? O processo de queima é mais eficiente no final ali por grandes volumes, porque já é uma tecnologia também consolidada. Você iria conseguir queimar um volume muito maior do que gaseificando. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom dia. Tem área urbana. O Marcelo observou que a animação está instalada numa área urbana. Localização ideal para a utilização de resíduos urbanos para não ter deslocamento, né? Existe estudo quanto à emissão de ruído da planta que atenda os níveis de pressão sonora em área urbana? André, o gaseificador é um processo muito silencioso, eu diria, porque ele é um processo interno, né? Ele tem paredes grossas. Nós estamos fazendo quase um cozimento, vamos fazer um paralelo aqui, né? Não é bem isso, mas você está cozinhando. Então você vai ter som ali de alguns ventiladores, compressor de ar, enfim, não é um ruído elevado. Às vezes que a gente visitou a planta que ela estava operando, eu entendo que deve atender com tranquilidade ali, inclusive turbina e gerador, o nível aí que o pessoal exige, que é em torno de 80 decibéis. Né? Vai existir um galpão, preferencialmente fechado, para não ter emissão ou cheiros, né, quando você está trabalhando com resíduo, pressão ali hermeticamente para não ter esse cheiro na comunidade, mas eu entendo que o ruído não deve ser um problema, não. São todas máquinas silenciosas, tá? Precisa estar perto de uma conexão de alta tensão? O Evandro perguntou. Evandro, se tiver, melhor. Né? O ideal seria média tensão, já dá, 13,8 kV, ou 4,4, ou 6,9 kV. Você já teria uma rede forte o suficiente para receber energia de 2,3, 2,6 MB. Então, a recomendação é que, se for próximo, se você puder escolher o local da planta, próximo da localização de uma conexão melhor. Bom, a gente tem aqui mais várias perguntas, mas é pelo avançado do horário. Eu vou responder elas aqui por e-mail para vocês. Quero agradecer, então, aí o tempo que vocês passaram comigo aqui. Tentei explicar da melhor forma e mais didática possível o que a gente tem de formação. Se tem alguma informação que ficou faltando, eu peço desculpas, mas estamos à disposição aí, podem entrar em contato com a gente. A nossa intenção é colocar esse sistema para operar no país e dar uma destinação adequada para o nosso resíduo. Ok? Obrigado aí, podem fazer uma pergunta e mandar e-mail para nós vamos responder todas elas. O material provavelmente vai estar disponível aí em breve nesse mesmo link e animação no YouTube para quem quiser assistir. Tá bom? Obrigado aí pela tua presença e um abraço. Até a próxima.